Ô, gente, o relatório da CPMI do crime organizado é uma verdadeira piada de mau gosto. Ele deixa de colocar, por exemplo, que foi durante a gestão do Roberto Campos Neto que o Banco Master foi aprovado. Ele blindou o Roberto Campos Neto, ele blindou o bolsonarismo, porque quem foi que o Fabiano Zettel financiou? O Bolsonaro e o Tarcísio de Freitas, né? E ele não sugere que isso seja investigado, né? Por que é que esses milhões foram colocados, né? Por que milhões de um esquema fraudulento foram colocados em campanhas políticas? Por quê? Por que é que o relatório tem como alvo o Supremo Tribunal Federal? Porque o relatório da CPMI visa influenciar a eleição. Vamos ver a fala de Reinaldo Azevedo sobre esse relatório absurdo, né? E vamos tecer alguns comentários. Vamos lá. É uma vergonha, é um relatório feito para entrar nesse climão do pega para capar contra o Supremo, infelizmente recebendo endosso de alguns setores da imprensa que estão estimulando isso de uma maneira que eu considero irresponsável, porque uma coisa é você pedir para corrigir posturas, práticas, etc. Outra coisa é fazer aquilo que virou uma tramóia, que é disso que se trata. Fez-se uma CPI para investigar PCC, Comando Vermelho, milícias, cadê? Onde estão os indiciados? Virou uma CPI do Supremo, pelas mãos de quem? De Alessandro Vieira, que vem lá da CPI da Lava Toga em 2019. Ele tentou fazer uma CPI contra um poder do Supremo. Aqui o Reinaldo lembra de uma coisa importante. Se era para a CPI do crime organizado, as figuras do crime organizado tinham que estar na primeira página. Mas além disso, vai investigar o caso do Banco Master. Quais são os mais vinculados ao Banco Master? São justamente os membros do Centrão e os membros da extrema-direita. É lógico que eles não iam colocar o nome deles nas primeiras páginas do relatório. Não é? Não, é lógico que esses nomes estão fora do relatório. Né? Eles blindaram eles próprios, seus aliados, e botaram o alvo no Supremo Tribunal Federal. Mas aí levanta uma segunda pergunta. Por que blindaram também o crime organizado? Né? Muito interessante isso, né? Muito interessante. Se aproveitando da voragem bolsonarista que tomou conta, porque Bolsonaro se elege. No primeiro ano de Bolsonaro, ele decide, que hoje ele fica posando de grande sacerdote, né, da coisa, mas Sérgio Moro, ministro da Justiça, presta atenção, Sérgio Moro, ministro da Justiça, ele, humorista fanático, resolveu fazer a CPI da Lava Toga, né, contra o Supremo Tribunal Federal, lembrando que a primeira manifestação contra o Supremo, manifestação de rua, incentivada por Jair Bolsonaro, foi 26 de maio de 2019, e a partir daí não parou, e se começou a construção do ambiente golpista, de que ele fez parte. Não adianta tentar adorar a pílula, não é? E aí então veio a tal da CPI da Lava Toga, que ele tentou, não conseguiu levar adiante, até porque você não pode fazer CPI para investigar um outro poder, e eu lembro que o requerimento da CPI da Lava Toga era ridículo, porque era assim, vamos investigar desmandos do Supremo, fato determinado, desmandos do Supremo. Costuma ser desmando do Supremo, as votações que o Supremo faz, cujo resultado não é do meu agrado. Né? É isso. E aí essa CPI virou o quê? Virou uma CPI do Supremo, contra o Supremo, de maneira que você faz, insisto, uma CPI. Então nós temos PCC, nós temos Comando Vermelho, nós temos as milícias, e o seu Alessandro Vieira acha que o crime organizado, para desbaratar o crime organizado, é preciso indiciar 3 ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República. É um assinte, é um deboche, é jogar para a torcida. Ele sabe que ele vai ganhar algumas colunetas de apoio, como ele tem falado por aí, né, todo cheio de moral e de bons costumes, etc., fazendo justificativas que são absolutamente ridículas, falsas. Eu não sei se o senador Contarato está nessa patuscada. Se está, é péssimo. Né? Não acho que seja uma coisa que honre a sua biografia. Né? E eu falo do ponto de vista de quem me entrevistou e viu uma pessoa de valor. Né? Sobre Alexandre de Moraes, ele diz que Moraes é apontado por atuar em processos nos quais, segundo Vieira, deveria haver impedimento. Quais? De que processo ele está falando? Em que processo o Alexandre atuou e deveria haver impedimento? No caso Master, ele não atuou. Porque o caso Master era da segunda turma, ele é da primeira. Que outro caso ele atuou que ele deveria ser dado impedido? Ele deveria ter se dado por impedido. Ele está entrando na vibe bolsonarista. O Alexandre deveria se dar por impedido para julgar os casos envolvendo o golpe. Agora nós vamos jogar fora, inclusive, o Código de Processo Penal, que protege, no caso de impedimento, os juízes, quando estes juízes são tornados impedidos, ou se busca tornar o juiz impedido, o réu busca tornar o juiz impedido. Então vamos lá, eu tenho um juiz que eu não quero no meu caso, faço o seguinte, meu querido, eu vou no mercado, né, Rafael? Vou no mercado,
eu descubro que o mercado, o juiz faz compra. Eu vou lá, arrumo uma confusão com ele e depois digo, ele está impedido para julgar o meu caso, porque afinal de contas ele é meu inimigo pessoal. Isso obviamente não se pode, né? Você não pode tornar um juiz impedido quando as próprias pessoas estão tentando tirar o cara de lá, criando uma animosidade, né? Ameaçando, enfim. O Alexandre de Moraes foi muito ameaçado por vários dos golpistas, mas isso não torna ele impedido, porque os golpistas, se isso tornasse, os golpistas iriam ameaçar todos os juízes que eles não gostam e iriam escolher o seu juiz. Você percebe por que essa lógica, obviamente, não pode funcionar? Porque vamos supor, você torna o juiz impedido porque ele foi ameaçado por golpistas, os golpistas estão sendo julgados. Aí você troca. Aí vai para o Flávio Dino, aí eles não gostam do Flávio Dino, aí eles ameaçam o Flávio Dino de novo. Aí o Flávio Dino teria que se considerar ameaçado, suspeito. E aí vai para outro, até eles chegarem no juiz que eles querem. Você não pode permitir que os acusados escolham um juiz. Percebe? Ou ele é interessado no caso. Quer dizer que agora, para tirar o ministro do caso, basta ameaçá-lo de morte? É pusilânime esse negócio. É um absurdo esse negócio. Né? Aí diz o escritório Viviane Barsi, mulher de Moraes, que com empresa investigada, além de suposta atuação do ministro para restringir o alcance da apuração do CPI. Qual a ação do Moraes para restringir o alcance do CPI? Qual é a ação objetiva? Né? Então é só, aproveita que o ministro está na marca de alguns aí, né, marcado para morrer do ponto de vista político, etc., né, e pega carona. Pega carona. Então, agora, os chefes do crime organizado não são problema no Brasil. O problema no Brasil são os ministros supremos. Não por acaso aqueles que salvaram a democracia faz menos de um ano. Menos de um ano, que eu digo em relação ao julgamento. Mais tempo, evidentemente, desde que você começou a desbaratar a trama golpista. O Toffoli, são citados os julgamentos em situação de suspeição, envolvendo o caso da empresa Maridita e tal. Pergunta objetiva de novo. O que foi que a PF pediu, e que a Procuradoria pediu, e que o Toffoli não concedeu? Eu disse à época, digo agora, não havia razão fática, então, para se dizer impedido, a rigor não havia, mas quando a coisa ficou insustentável, na zona da pressão, ele saiu. Agora, para apontar que o ministro obstruiu a investigação, tem que dizer em quê? Em que ele obstruiu a investigação? Por um acaso, alguma coisa foi pedida que ele não concedeu? O Gilmar, então, aí a coisa vai às raias do ridículo, porque o Gilmar impediu a quebra do sigilo da empresa Maridite, porque era, evidentemente, um truque a que recorria a CPI para investigar o ministro. Que se faça as coisas pelo caminho regular. E aí o Paulo Gonet, que é uma das pessoas mais retas da República, né, ele acusa de omissão. Então, pronto. Essas pessoas... Eu acho o seguinte, o Gonet foi bem na questão do golpe, mas o Gonet não está colocando em julgamento a questão da pandemia. E nesse aspecto, eu sou altamente crítico, porque os crimes da pandemia estão sendo esquecidos por parte da população brasileira. Eu vou fazer minha parte aqui em lembrá-los, mas não deixaria um elogio ao Paulo Gonet vir sem lembrar essa atuação que até agora tem sido equivocada do Gonet. Isso não é crime, mas, enfim, é um equívoco grave do Procurador-Geral da República de não colocar em indiciamento os criminosos da pandemia, né? Infelicitam a República. Justamente aqueles que estiveram no centro do desmonte, não adianta, isso é fato. Aqueles que estiveram no centro do desmonte da tramóia golpista viraram os alvos da CPI do crime organizado. Foi por outros motivos. Mas então diga quais são os motivos objetivos, que não o esforço de investigar o Supremo, deixando de lado o crime organizado. É ridículo. Ele foi com tanta sede. O problema é o seguinte, o cara se sente empoderado, e aí fica animado, e vai muito além do limite. Ele perde o senso de ponderação. Porque houvesse, Rafael, outros indiciados que realmente pertencem ao crime organizado, etc., você poderia até dizer, naquilo em que há uma suposta conexão, porque o Master ligado à REAG, e na REAG havia um fundo que seria ligado ao PCC, já são ligações um pouco frágeis, né? Mas, vai lá, mas não foi isso que ele fez. Ele fez uma CPI, ele tentou fazer uma CPI do Supremo, e ainda reclamou que ela não foi prorrogada, né? Sem contar o festival de vazamentos,
a imprensa pelo menos não fez questão de esconder nesse caso, festival de vazamentos de dados que foram para lá e foram parar em todo canto. Se alguém acha que por aí se vai fazer um bom Brasil, eu lamento muito, porque não se vai. Não se vai. Vai se fazer muita bagunça. Não é? E à medida que você destrói, devido ao processo legal, à medida que você destrói padrões institucionais, se investe na desordem e na fascistização do processo político. É disso que se trata. Não é? É inacreditável, é espantoso que ele tenha feito esse relatório. Quem acompanha o Alessandro Vieira há mais tempo sabe que não é inacreditável. Era, na verdade, o que se esperava, lamentavelmente, que o relatório ia sair assim mesmo. Né? Que eu duvido que seja aprovado, sei lá que grau de maluquice. Agora, se não for, mais uma vez tentamos investigar o crime e não deu certo. Então agora nós temos um delendus supremo. Destrua-se o Supremo. Destrua-se o Supremo e o Brasil fica bom. Nós sabemos onde estaria o Brasil sem o Supremo. Sem esse Supremo. Com essas pessoas. Porque se pode ser covarde também. Se pode ser covarde também, estando no Supremo. Como, aliás, o Supremo foi covarde em 2018 por não condenar Bolsonaro por crime de racismo. Pelo que ele falou na hebraica. Né? Teve ali clara covardia. Como, né, as instituições foram bastante covardes com relação aos óbvios crimes de rachadinha, né, de funcionários fantasmas da família Bolsonaro, né, que já eram conhecidos antes da eleição e que não foram investigados, né, só noticiados pela imprensa. Eu vi ontem, data vênia, a ministra Carmen Lúcia participou de um evento na Fundação FHC, aí bateu no peito, dizendo, fiquem certos, eu não fiz nada de errado, comigo aqui é tudo certinho e tal, e dizendo, e quem está no Supremo tem que ser submetido o tempo todo ao escrutínio e não sei o quê. A impressão que se tem, e aí então, quem são os alvos ocultos de uma fala como essa? Bom, vamos ser claros, os alvos ocultos de uma fala como essa são justamente aqueles que durante o golpismo atuaram firmemente para desmontá-lo. Ela foi presidente do TSE. Em que pé está o caso do governador de Roraima? Quanto tempo demorou para ser julgado o caso do Cláudio Castro? Mas a síntese que ela fez do Cláudio Castro, infelizmente, não foi votada. Então esse negócio de construir heróis, porque os heróis entram nas pautas influentes, aí realmente não dá. Né? Aí realmente não dá, é um péssimo momento. Infelizmente, acho que setores da imprensa estão entrando nessa também. É um erro que eu apontei na Lava Jato. Está acontecendo de novo. Está acontecendo de novo e está acontecendo da pior maneira. Está acontecendo da pior maneira. Né? Eu nunca vi, nem na Lava Jato eu vi, por exemplo, o direito de defesa e a prudência ser jogados no lixo como estão sendo agora. Porque esse relatório desse cara nem é um relatório. É uma peça acusatória. É uma peça política. É isso que é. É isso que eu digo desde o início do vídeo. É uma peça política que visa influenciar no resultado da eleição desse ano. Agora, vai influenciar? Só cai nisso quem for muito besta, né? Quem for muito imbecil, né? Porque não tem nenhuma evidência e que esconde e blinda aqueles cujas evidências são abundantes. Ou alguém acha que Fabiano Zettel colocou milhões na campanha do Bolsonaro e do Tarcísio de graça? Deu, assim, milhões de reais de graça. Olha, foi uma CPI criada a partir de um problema real. O crime organizado é um problema grave no Brasil. A sua infiltração no Estado brasileiro, especialmente via financiamento de campanha, é grande. Problema sério, que requer gente séria. E não, como estamos vendo, um militante anti-supremo que resolveu pegar essa pauta num momento em que ela é, enfim, incensada pela imprensa. Né? Hoje golpista está sendo chamado por aí de defensor da liberdade de expressão. Né? E aqueles que enfrentaram o golpe estão sendo tratados como se fossem os verdugos da democracia e os principais inimigos do país. E se os números não dizem exatamente aquilo que a tese diz, dá-se um jeito até mesmo de distorcer os números. Eu acho uma tristeza que assim seja. Acho que isso tem de ser combatido, acho que isso tem de ser enfrentado. É um momento muito grave. Né? Com reflexos eleitorais, porque isso estimula a pauta daqueles que vão para as ruas falar, nós temos que ganhar para impeachar o ministro Supremo. Eu faço aqui um alerta importante. Eu não sei, espero que as coisas não se deem desse modo. Agora, você imagina um país em que a Suprema Corte estará permanentemente sob escrutínio e sob risco de impeachment. Que segurança jurídica se terá aí? E esse é o objetivo. O objetivo do bolsonarismo é exclusivamente esse, né? Criar essa narrativa, né? Para utilizar isso eleitoralmente, né? Enfim.
Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. E se você quer ganhar dinheiro divulgando ideia de esquerda, é só clicar no vídeo no início do comentário fixado que eu explico como você pode fazer isso, se cadastrando gratuitamente no Hotmart, se tornando afiliado dos nossos cursos, cujos links estão no comentário fixado, né? Você fizer 13 vendas, você vai passar a ganhar uma comissão de 40% no valor dos cursos, né? Além disso, o Pix do canal é andretj@terra.com.br. Se você quiser ajudar o canal, você pode também se tornar membro, apoiador, enfim. E se gosta do que a gente faz, divulga. Se você gostou desse vídeo, provavelmente você vai gostar do vídeo sugerido aqui no final. Tchau, tchau.